Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um rapaz de cabelos escuros aproxima-se de uma mesa de madeira, segura uma espátula fina e remove devagar pequenas lascas de uma tábua. Imagem da tábua com letras de ponta cabeça. Ele a cobre com tecido branco. Remove o tecido e em letras pretas está escrito Casa das Palavras. No canto esquerdo há um desenho estilizado de contorno preto em torno das letras C e P fundidas em vermelho. Paulo José Cunha, repórter. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. No programa de hoje vamos ter a participação de um escritor e jornalista que por mais de 13 anos pilotou o programa pioneiro de livros na televisão legislativa brasileira, Maurício Melo Júnior, diretor e apresentador do Leituras na TV Senado, que recebeu escritores famosos e ajudou a disseminar o hábito da leitura e da literatura em nosso país. E também escreveu e acaba de publicar este livro aqui, Noites Simultâneas, um romance que trata justamente da vida difícil dos estudantes de Brasília durante a ditadura. Já são tantos livros enfrentando esse tema que a gente até já pode falar, né, Maurício, de um ciclo literário da ditadura militar. Agora, você decidiu fazer um livro sobre esse período, tratando muito mais de aspectos psicológicos. É um romance psicológico, no fundo, que eu tenho a impressão que ele inova completamente a literatura que trata desse tema, por não ser um romance descritivo ou um romance que tenta investigar alguma coisa. Por que essa opção? Maurício Melo Júnior, É escritor. interessante porque, embora eu não tenha vivido esse período ditatorial assim de maneira mais, a minha geração é a geração seguinte, mas me inquietava muito o tema. E isso desde o início, porque logo ali no final da ditadura começaram a surgir os depoimentos já descritivos sobre o período, que era um período memorialístico, né? Eu li aquele material todo e cheguei a fazer uma primeira versão desse livro em 1988. Que não me satisfez. Então a ideia é antiga já. Não me satisfez, não me satisfez. Eu guardei esse material durante 20 anos. Em 2008 eu resolvi retomar o tema. Aí eu reescrevi 11 vezes, que é esta versão, e realmente aí chegou aquilo que eu queria, que era que legado esse período deixou na cabeça de quem o viveu, né? Era essa a minha preocupação realmente. Eu infelizmente vivi aquele período, a gente está rindo aqui, mas a barra era Foi pesada. pesadíssima. Eu abro aqui na página 71 e leio: uma barata voa pelo espaço aéreo da cela negra e o mal brilha ao alcance da visão escurecida. Escuridão, breu, negrume, trevas, tenebricosidade e o mal a refletir reluzente, luminoso, lindo, encantador nas asas da barata que voa. É complicado recriar aquele clima opressivo daquele período, mas você conseguiu. Como é que foi o truque para entrar num período que você próprio reconhece que não viveu? Um amigo meu, quando leu o livro, me questionou muito também sobre isso, né? Na verdade, eu peguei os depoimentos da época, né, de pessoas que tinham vivido e comecei a recordar determinadas leituras que eu fazia de livros que falavam de opressão. A opressão, ela de certa forma, embora ela tenha esse sentido de repúdio muito grande, ela de certa forma traz um certo fascínio. As pessoas acabam, né, é aquele fascínio que se tem sobre o mal. A Hannah Arendt fala disso o tempo todo. Então, foi basicamente buscando nesses textos, digamos assim, mais filosóficos em torno do que é o sentido da opressão, aquela vida que o Camus falava, né? Viver contra o muro é uma vida de cão. Foi mais ou menos buscando trazer isso para uma realidade brasileira. Agora, de qualquer maneira, relatar a partir do que se leu, do que se ouviu, do que se soube do período, é muito difícil quando se pretende entrar na carne da coisa, né? É sobre isso que eu queria que você falasse um pouco. Como é que você incorporou isso para relatar, e relatar tão bem quanto ficou claro nesse livro? Olha, aí é vestir a pele do personagem, né?
O Jorge Amado ele dizia uma coisa interessante, quer dizer, para escrever um romance você inventa um personagem e vai atrás dele. Né? O que ele sentir, você tem que sentir. O que ele fizer, você tem que ser. Então, você se torna ali todas as vertentes que pode. Foi mais ou menos isso, já nessa segunda reescrita, que eu procurei fazer. E que personagem é esse que eu construí? Ele inclusive, não tem nome, ele se marca por profissões. Você está se antecipando a uma pergunta que eu ia fazer. Daqui a pouco a gente volta a isso. Então, exatamente por essa questão que não é a pessoalidade que está ali em questão. Na verdade, é o sofrimento de toda uma geração. Ele, na verdade, sintetiza o sentimento de toda uma geração. E com essa geração eu conversei muito, com essa geração eu dialoguei muito. Muitos amigos nesse período, e a gente conversava muito francamente sobre essas coisas todas. Então, eu, de certa forma, incorporei, na hora que estava narrando, esse sentimento de impotência da geração. E o livro enfrenta, e de uma forma também muito criativa, porque não relata, mas procura sentir a questão da tortura, que é sempre um tema difícil, complicado, porque todo mundo vai pelo... é muita dor, é muito difícil, não, a gente não aguenta, etc, etc. Mas você, como o romance é psicológico, você entrou de novo. Eu queria saber de você, antes eu quero ler um trechinho aqui, o que que você fez para conseguir traduzir com palavras uma sensação de terrível que deve ser. Eu nunca fui torturado também, né? Embora tenha enfrentado umas barras pesadas naquela época, mas para passar isso em forma de literatura. Olha o que o Maurício escreveu aqui no capítulo 23. Aliás, todos os capítulos são apenas numerados. 37, 34, o capítulo 23. Pela carne do encarcerado corre a frieza de ferros. Tiram-lhe os fios dos colhões, lhe apertam os dedos com alicate, apagam cigarros em sua pele e ele calado. E os algozes implacáveis nutrem paciência e sabem o exato momento dos golpes necessários. Fazem conchas das mãos e batem nos ouvidos do pobre diabo, que contrai os músculos, fecha o rosto em máscara horrível, enquanto as perguntas voltam. Parece meus tímpanos arrebentados e não escuto, e aquele rubro e quente líquido escorrendo pela minha face, no estranha e carnal solidariedade, impregno pelas reações do rapaz e sinto todas as suas dores, e segue por aí, no estilo meio Saramago, que não tem ponto nem vírgula, aqui tem ponto e vírgula, mas que não para nunca, né? É uma coisa muito dolorosa. Agora você pode responder a minha pergunta. Olha, eu tinha várias formas de falar da questão da tortura, né? E como eu li muitos relatos sobre a questão da tortura, eu tenho que chegar a um ponto que ela perca um pouco esse sentimento de relato, ela descreva, mas que ela mantenha uma certa, também, pessoalidade, né? Quer dizer, na verdade, a tortura ela aconteceu em vários lugares do mundo e acontece até hoje, e ela sempre tem esse mesmo sentimento, né? O sentimento de você subjugar o outro, né? Então, era esse sentimento que eu queria transpor do ponto de vista do torturado. Do ponto de vista do torturador, ele encarava isso como um sentimento de profissão. Então, às vezes eu falo da tortura, e num dos capítulos eu falo da tortura, de uma maneira relatorial, como se eles estivessem fazendo um relatório policial. E aí, de novo, a gente volta a Hannah Arendt, a banalidade do mal. Exatamente, essa questão da banalidade do mal. Aquilo ali tornou-se... basta dizer que um dos grandes torturadores da história do Brasil, ou pelo menos um dos patrocinadores, o Philito Miller, o principal veio eleitoral dele no Rio Grande do Sul eram as estudantes secundaristas, as normalistas, porque ele tinha um certo fascínio sobre essas pessoas. Então, veja, o cara era um torturador, o cara era um cara que bancava a tortura no regime Vargas. Chefe de polícia do governo Vargas. Chefe de polícia. E, no entanto, do ponto de vista eleitoral, ele era quase que um congregado mariano. Né? É uma coisa, essas contradições... Terminou dando nome a uma ala aqui do Senado, né? A ala Philito Miller.
Então, são essas contradições do homem, né, que eu procuro, de certa forma, descrever nesse texto, tanto das vítimas como dos algozes, né? Então, foi uma maneira que eu encontrei para falar de uma época muito difícil, muito complexa, e de uma maneira, o que é que se solidificou numa geração todo esse passamento, digamos assim. Nossa. Capítulo 22. Talvez fosse manhã. Acorda com um chamado à porta, sente tonturas, a claridade miúda da cela não fere tanto quanto o desenho do carcereiro armado, calado, parado além das grades. Sua hora, companheiro. Coragem, a luta continua. Levanta e sai, certamente manhã. Os gritos soltos, os corredores imensos. Passada a porta, o mundo era quase o mesmo, a penumbra, os gritos. Maurício, eu leio isso e me arrepio todo ainda diante de pessoas, não sei se inadvertidamente, que ainda hoje defendem a volta dos militares ao poder, mesmo diante de relatos, no caso aqui, ficcionais, mas baseados na mais crua realidade, como esses que você faz aqui. Você acha que esse livro ele pode servir de alguma forma como advertência a respeito desse fascínio que ainda a ditadura militar exerce sobre algumas pessoas no Brasil? Olha, tomara que sim, porque a ditadura militar ela não foi essa santidade que, de certa forma, se tenta vender hoje, né? Ela foi um regime muito duro, muito cruel, né? Eu tenho um amigo que ele foi preso e torturado durante a ditadura, e uma coisa que ele me disse, olha, 30 anos depois de eu sair da cadeia, eu sinto o mesmo fedor que eu sentia, né? Essa coisa ficou tão entranhada na minha... Nossa. Que às vezes eu me cheiro e sinto o fedor que eu tinha há 30 anos quando eu estava preso, porque eles não deixavam tomar banho de sol, eles não deixavam a gente ter uma higiene pessoal mínima. Então era uma coisa muito terrível, quer dizer, ele vai na tentativa de degradar o seu opositor, chega a esse tipo de minúcia, isso é muito cruel. A gente está lidando com um ser humano. É a história do Sobral Pinto, que quando foi defender o Graciliano Ramos da prisão, disse, a única lei que eu posso usar para defendê-lo é a lei de defesa dos animais. Porque eles eram tratados como animais, né? Quer dizer, essa coisa cruel que teve na ditadura Vargas, que teve na ditadura militar, ela precisa ser lembrada, não com um sentido de revanchismo, mas com um sentido de dizer, olha, nossa história passou por crises profundas e graves. É preciso que elas não voltem. Maurício Melo Júnior, autor de Noites Simultâneas, um romance duro, pesado, mas um desses romances essenciais, principalmente nesse momento que a gente vive no Brasil. Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Casa das Palavras. Muito obrigado a você, Paulo. Muito obrigado. Bom, nossa conversa com o Maurício Melo Júnior chegou ao fim, mas o Casa das Palavras continua depois do intervalo com mais uma entrevista. Aguarde. Mas antes, vamos ouvir o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Deputado Ezequiel Fonseca, PP, Mato Grosso. Eu estou lendo atualmente um livro do autor Mário Rosa, ele que é um jornalista conhecido aqui no Brasil e também um consultor de crises. O livro se chama Entre a Glória e a Vergonha, onde ele conta uma história como consultor de tantas orientações e tantas crises que ele colaborou com empresários, com políticos, e de repente ele se vê no meio de uma crise. Ele é abordado, a casa dele invadida pela Polícia Federal, e quando ele era aquele que dava as orientações, de repente ele está no meio de uma crise. Deputada Érica Cocai, PT, Distrito Federal. Todos deveriam ler. O livro chama-se As Mulheres, o Estado e a Revolução. É de Wendy Goldman, que é uma historiadora estadunidense que aponta sobre essa relação entre as transformações sociais e o direito das mulheres. Vale a pena a gente ler esse livro, porque aí a gente vai perceber que a gente só vai transformar a sociedade, só vai conquistar uma sociedade onde os direitos sejam a norma, onde a dignidade humana seja favorecida e valorizada, se nós conquistarmos direitos para as mulheres. Mãos masculinas removem tecido branco de uma tábua de madeira. No tecido em letras pretas, Casa das Palavras. Estamos apresentando
Mãos masculinas removem tecido branco de mamadeira. No tecido em letras pretas, Casa das Palavras. Voltamos a apresentar. Roberto Seabra, repórter. Do Casa das Palavras. Se o sentido do amor é indizível, escrever sobre ele é possível, ainda que seja uma das tarefas mais difíceis no universo da literatura. O risco do romance Água com Açúcar sempre persegue os que se aventuram na tarefa de dizer pelo verbo aquilo que o coração sente ou deixou de sentir. A escritora Rosângela Vieira Rocha consegue tratar o tema com altivez, a partir de perspectiva bem pessoal. Seu livro O Indizível Sentido do Amor, publicado pela editora Patuá, retrata a busca corajosa da narradora pela história de José, seu amor de uma vida inteira. Rosângela Vieira Rocha, Rosângela, escritora. Obrigado por vir ao Casa das Palavras. Eu que agradeço. Eu começo perguntando, esse livro é um livro complicado, se trata de um assunto muito pessoal, mas dentro de uma estrutura de romance, né? Como é que foi produzir esse livro? Olha, foi um livro produzido de uma maneira muito intuitiva. Assim, eu não pensava muito no resultado. Eu queria, na verdade, escrever o livro, sabe? E, Você na fala verdade, isso no começo, você precisava escrever esse livro, né? eu considero que seja uma escritura híbrida. Quer dizer, eu sei que a estrutura de romance, né, a ideia era essa, até porque tem vários elementos de ficção no meio da história, né? Mas eu queria também que tivesse fatos comprováveis, como tem, né? Por isso eu fiz uma pesquisa também em arquivos e procurando pessoas como sabe quem leu a história, né? Porque eu queria marcar bem essa situação da minha personagem José, do que ele sofreu, do que essa personagem sofreu durante a ditadura militar. Sem dar, como se diz hoje, spoiler para os nossos leitores, né? Mas conta pra gente, assim, de forma resumida, a história do José, assim. Porque ele foi ele era um estudante de física, né? Era. Da universidade. Vocês se conheceram na época da universidade, não é isso? Ele era um estudante de física da Universidade de Brasília. Nós nos conhecemos, mas quando eu o conheci, ele já tinha sido preso. Ele já estava solto. E eu nunca, né, depois eu acabei me casando com essa pessoa, mas eu nunca entendi essa história direito, porque ela nunca me foi contada, a não ser em flashes e tal. Ele não gostou de falar sobre isso, né? Não, eu também não tinha muita coragem de perguntar. Eu não posso dizer que ele não tenha... Eu não tinha coragem porque ele era uma pessoa que fazia muita questão da sua privacidade. E era um relacionamento com um grande espaço, assim, em termos de individualidade, sabe? Era um relacionamento muito bom, porém, quer dizer, não é bem porém, mas bom e com esse espaço. Com esse espaço. Né? E era um relacionamento... Ele nunca quis abrir, você também nunca fez questão de entrar, né? Eu não tinha coragem, porque eu tinha medo, aí eu até falo, né? Medo de tocar em feridas antigas. Então o livro foi isso, você fez no livro que você não quis fazer Ou na que eu vida? não pude fazer. Eu não sei bem se é uma questão de querer. Há coisas que a gente não pode fazer, ele sabe por que não faz, né? Há coisas que são assim, um cristal que você tem medo, que você sabe que se rachar ele não volta ao que era antes. O medo era trincar o cristal, Era né? trincar o cristal. Porque isso é um perigo, trincar o cristal. É né? verdade. No seu livro, você conta, isso está dentro do romance, que você resolveu se retirar da sua vida mundana, vamos dizer assim, foi para um mosteiro, né? Escreveu o livro. Como é que foi essa experiência de escrever o romance no mosteiro de monjas? Pois é, que é uma história à parte, né? Eu tenho até vontade de escrever essa história, a história da história. Dentro da história. Eu, através da Maria Valéria Rezende, né, da escritora, que também é freira, eu fiquei sabendo do Mosteiro do Encontro, que é um mosteiro de monjas beneditinas e que tem clausura, fica no Paraná. E elas me aceitaram, elas têm uma pequena hospedaria, né, regra de São Bento, elas têm que ter, o acolhimento é regra de São Bento, e eu passei lá praticamente um mês e escrevi a maioria dessas páginas, assim, a grande maioria. Digamos que mais de 2/3 do livro foi escrito lá, porque eu só fazia isso. Eu escrevia, caminhava e ia ouvir a música sacra na igreja. Quando o sino batia, eu em geral ia. Mas elas acordam eu acho cedo, muito né? bonito. É às 5 horas da manhã que começa. Você acordava junto com elas? Eu não ia, mas eu ouvia, né?
Então, eu acho muito bonito, que é o Cântico Gregoriano. É muito bonito. E foi assim, foi uma temporada memorável na minha vida. Eu aconselho... Agora, é uma situação de quem quer entrar em clima de introspecção mesmo, né? Eu sabia que essa história só sairia assim. Falando um pouco mais sobre o personagem, sobre o José, né? O Jacaré, né? Que era o apelido que ele tinha, né? Como é que você reconstruiu esse José que está aqui no livro? Porque você conhecia ele bastante, conviveu com ele durante muitos anos, mas você reconstrói uma parte, inclusive, que você não conheceu, né? Que veio antes de você. O que foi mais difícil, reconstruir o que veio antes de você ou o que aconteceu junto com você? O que foi mais difícil? Gente, que pergunta terrível. Bom, comigo foram 40 anos de acontecimentos, né? Nós somos casados há 35 anos e tenho 5, namoro, noivado, etc. Acho que são coisas muito diferentes, porque essa reconstrução foi absolutamente solitária, né? Então ela já era algo assim, e era o enfrentamento da morte, da perda. Então eu acho que talvez, porque aí é o tal negócio, é um livro sobre o luto e sobre a perda. E ao mesmo tempo tem a questão da ditadura militar que perpassa toda a história, né? Então são esses dois, eu diria que são os aspectos principais do livro. A gente não poderia defini-lo como um livro sobre a ditadura, mas é um livro que tem a ditadura. Uma história, né? Uma história como base, né? Isso, de tudo, porque né? a ditadura, na verdade, a gente vê que ela teve uma influência na vida do José o tempo todo. Né? Uma coisa que eu achei interessante no seu livro foi isso. Você abordou um personagem que pouca gente conhece, né? Quer dizer, que sofreu o mesmo que muitos outros, né? Sofreram Até durante mais. a ditadura, até mais, né? Dependendo do ponto de vista, mas não era uma figura de proa muito conhecida, né? Não era. Ele não era o que até a Rosana Bond, numa matéria que ela fez para o jornal, né? Ela fez uma resenha que eu até achei muito interessante. Ela diz que ele não era um preso famoso, entre aspas. Isso. Não. Até porque era uma pessoa discretíssima e que fez questão de se manter atrás dos bastidores, né? Ele nunca quis aparecer e nunca quis falar nesse assunto. E mesmo não sendo famoso, ele sofreu, mesmo depois do fim da ditadura, ele continuou sofrendo, né? O fato de ter sido Eu acho que a vida oponente, inteira, né? esse preço, ele não era pago nunca, né? Inclusive, eu atribuo, essa dívida não era paga nunca, eu atribuo também a doença dele, o modo como a doença se manifestou, né? Que era uma doença autoimune, também é efeito desse sofrimento todo, né? Isso não está, de modo algum, fora de cogitação. Uma coisa que não se resolveu, inclusive, foi uma né? opinião médica sobre isso. Porque foi... E eu não sabia. Eu intuía e não sabia, eu sabia sem saber, sabe? Sempre foi uma pessoa muito intuitiva. Agora, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa que, quando ele falava não, o não dele era uma coisa espessa e redonda. Assim, eu não ia... Nossa, mas eu jamais ia me arvorar em bater de frente com esse não. Sabe? O não dele era não, com muita educação, falado muito baixo, mas era o não mais redondo que eu já conheci. Definitivo, né? Rosana, nossa entrevista está começando a se encaminhar para o final. Eu queria falar mais sobre Indizível, O Sentido do Amor, que é um livro que eu li, gostei muito. Apesar de ser um livro de luto, né? Como você falou, é um livro de uma viúva, né? Para usar uma expressão também de livros de viuvez, né? Mas que é um livro muito, muito solar, assim. Em alguns momentos ele é de muita esperança também. Eu queria falar um pouco sobre esses outros livros que estão aqui na mesa. Você escreveu muito já, né? Muita coisa boa. Livro infantil, eu poderia livro de complementar contos. essa questão da esperança. Fala um pouco sobre a sua obra. Sim, sobre o livro. Só para complementar a questão da esperança. Porque as pessoas são muito cheias são muitas facetas, né? E eu sempre tive muito senso de humor. Então, mesmo nas horas muito tristes e tal, tem sempre um momento de humor. Aí mesmo nesse livro tem umas passagens com alguma graça, porque a nossa vida teve isso, né? Eu tenho essa sorte, eu acho que é uma sorte, de sempre encarar as coisas. Tem um lado que eu acho engraçado, mesmo nas horas mais tristes, sabe? Tem que ter, né? Tem que ter, senão não, né?
Então, acho que você falou bem quando você fala solar. Ele também abre uma porta. Ele não é um livro que fecha, ele não é um livro de não. Ele é um livro que tenta esclarecer e abrir, né? Pelo menos era essa a ideia. E esses antecessores do Indizível? Você tem livro Pois aí é, na infantil, verdade, contos, né? E romances também. romances. O nosso tempo é curto, eu acho que eu falaria um pouquinho sobre os livros infantis, talvez, Sim. né? Que eu comecei a escrever em 2008 para a criança. Sempre na faixa 8, 10 anos, que é a faixa que eu entendo melhor. E sempre sobre questões que fazem as crianças sofrerem. Como, por exemplo, o primeiro livro foi esse, o primeiro infantil, A Festa de Tati, que é uma menina com necessidades especiais, sabe? E esse livro foi muito bem recebido, ele foi adotado em diversas escolas, inclusive aqui do Distrito Federal. E eu queria contar um pouquinho de como foi rica a experiência, é rica, de escolas infantis. Eles convidam muita gente. Ah, sim, pode contar, a gente tem um minuto ainda, pode contar. Especialmente escolas do entorno, escolas públicas, escolas pobres. As perguntas são maravilhosas. Isso Esse dá um livro, né? contato com as crianças. Sabe, é de uma riqueza, porque a criança tem uma coragem, né, para perguntar, e a gente sai assim renovada, sai outra pessoa, por causa dessa naturalidade, dessa espontaneidade. Então eu acho que isso me alimenta também. Volta e meia eu escrevo para a criança e dou, sabe, como se eu relaxasse um pouco e aproveitasse esse lado lúdico. Escreveu já 5 livros, né, para criança? Não, infantis são 7. São 7? Aqui tão só tem faltando 5. 2, Tá. São 7. São 7 e 5 para adultos, né? Tem um de contos, que é o Pupilas Ovais. Sim. Você escreveu contos também, né? Escrevi. É. Que, aliás, é um gênero que eu gosto muito. Pupilas Ovais. É. Teve um que foi até premiado, não foi? Tem foi 2 daqui? premiados. O Véspera de Lua ganhou o Prêmio Nacional de Literatura da Que é UFMG. romance, né? É um romance, que eu relancei ano passado. E Rio das Pedras é Rio romance das também? Pedras ganhou Bolsa Brasília de Produção Literária em 2001. Que é um romance aqui da também, Secretaria de né? Cultura. É um Então, romance. são 3 romances já. São 4 romances. 4 porque romances. tem o Fome de Rosas. Ah, o Fome de Rosas. Que está aqui, Tá aqui. foi patrocinado pelo FAC. Ah, tá. São 4 romances, São 7 4 livros romances infantis e um e livro 7 de contos, infantis. né? Muito bom. Isso Bom, aí. desses todos eu só li o Indizível Sentido do Amor, mas acho que eu vou querer conhecer melhor o trabalho aí da Rosângela, viu? Eu gostei muito, Rosângela. Obrigado. Obrigada, Beto. Obrigado por vir ao Casa das Palavras e sucesso na divulgação do seu livro. Eu que agradeço por essa oportunidade e achei muito bom ter vindo aqui. O Casa das Palavras termina aqui. Escreva para nós. Nosso e-mail é casadaspalavras@câmara.leg.br ou então telefone para 0800 619 619. É de graça. Você pode assistir este e outros programas no nosso site da TV Câmara, www.câmara.leg.br/Casa das Palavras. Obrigado pela audiência, boas leituras e até a próxima. Sobem na tela os créditos finais.